Fala galera do canal Recriando. Hoje eu vou trazer um assunto meio diferente aqui pro canal, que me deixou meio bravo, né? Foi o jogo do São Paulo e do Atlético Medellín. Pra quem não sabe, eu sou São Paulino. E no primeiro jogo, eu vou começar do primeiro jogo, depois eu venho pro segundo jogo, que foi a coisa mais feia, né? Eu primeiro vou falar do primeiro jogo, que eu tava na fazenda, né? Que foi o vídeo que vocês viram antes, eu nem falei nada da fazenda lá. E pra ver esse jogo, como a gente tava em Goiás, não transmitiu na TV, então a gente teve que ir pra um lugar onde tinha Wi-Fi, lá não tinha Wi-Fi, que era meio longinho, pra conseguir assistir o jogo. E lá a gente viu na televisãozinha, assistimos o 2-0. E o Maicon, nesse jogo, foi expulso muito injustamente. E esse foi o primeiro erro do árbitro desses jogos, desses dois jogos, né? E esse árbitro é o árbitro, deixa eu ver o nome dele certinho, que eu anotei aqui. É o chileno Patrício Politi. Ele expulsou o Michael justamente, que o Michael deu um empurrão na cabeça do cara, mas não era pra vermelho, realmente não era pra amarelo, todo mundo tá falando, não sou eu que tô falando isso, são todos os comentaristas. E aí perdemos 2-0, a gente precisava, pra passar direto, sem os pênaltis, precisava de uma diferença de 3 gols fora de casa. Chegamos pra esse jogo, beleza, começamos com 1-0, tomamos 1-1. E no finalzinho do primeiro tempo, houve um pênalti a favor de São Paulo, ele não marcou. O Hudson foi empurrado, daqui a pouquinho me apareceria atrás. Foi claramente empurrado, era pênalti claríssimo ali. Ele acabou não marcando, simplesmente, ele estava muito longe do lance, ele foi muito longe. Ele não acreditou na jogada e não foi perto. Mas continuando, se virasse 2-1 o primeiro tempo, seria outra história o jogo. São Paulo nunca que teria perdido, nunca. Teria conseguido a classificação, com certeza. Mas pro final do jogo foi marcado um pênalti contra o São Paulo. Foi mão do Carlinhos, realmente foi justo. E depois desse lance, o Lugano e o Wesley foram expulsos. O Maicon foi expulso, o Lugano foi expulso de um jeito injusto. Ele, no vídeo mostra ele aplaudindo o time dele, ele fazendo com que os jogadores se esforçassem mais, que ele é o capitão do time, tem que fazer isso mesmo. E o juiz entendeu de forma completamente errada, entendeu, né? Se a gente fez ele por querer, né? Ele achou que estava aplaudindo a decisão do árbitro do pênalti, então ele pegou e expulsou ele. E depois expulsou o Wesley por reclamação, também foi injusto, muito injusto. E primeiro ele expulsou o Michel Bastos confundindo com o Wesley, o árbitro estava completamente perdido no jogo. E expulsou o Michel Bastos, deu na razão, depois ele trocou de ideia, viu que era o Wesley, expulsou o Wesley. Os dois não saíram no jogo, deu maior confusão, tal. Acabou o jogo, os dois saíram do jogo, acabou o jogo. Agora o que eu tenho pra falar disso? A minha opinião. Vocês vão falar, ele tá com essa opinião só porque é torcedor do São Paulo. Não é. Todo mundo tá falando, todo mundo mesmo. Eu tô muito puto mesmo. Que é essa história dessas decisões do árbitro. Pra mim o jogo acabou, pra mim essa decisão acabou na expulsão do Maicon, foi muito injusta, não fez sentido. E ontem eu tava assistindo na ESPN depois do jogo, eu assisti a entrevista do Bausa, do Lugano e do Leco, que é o presidente do São Paulo. O Bausa, ele disse que se ele falasse o que ele tinha pra falar ali, ele poderia ser até suspenso. E foi injusto mesmo, ele não quis falar se foi tendenciosa, se o árbitro realmente fez por querer aqueles erros, ele não quis falar nada disso, mas quando o Lugano entrou, ele realmente falou que ele sabia diferenciar um lance mal interpretado para um lance que ele forçou ele errar para prejudicar o São Paulo. Eu também acho, ele forçou muito, não tem como ele não ter apitado. Os 5 lances que teve contra o São Paulo, ele apitou contra. Ele prejudicou o São Paulo, acabou prejudicando. E depois o Leco foi pra entrevista e falou quase a mesma coisa, deu um discurso, porém ele falou uma cagada bem grande. Ele falou assim: parece que os árbitros não querem deixar o futebol brasileiro se firmar na América Latina. E eu acho que desde 92 até hoje, 96, um negócio assim, tiveram 12 títulos de time brasileiro e 10 foram vices. Ou seja, 22, essas 22 de todas essas disputas,
22 tiveram no time brasileiros. Então ele tinha que ter pensado antes de falar que realmente o Brasil é meio que hegemônico na América Latina. Já foi muito mais, mas hoje em dia deu uma caída, mas na parte de 90, 2005, por aí assim, era bem mais. E eu fiquei bem bravo, fui dormir muito bravo. Se o São Paulo tivesse perdido de forma justa, eu acho que eu não teria ficado puto, eu teria ficado, sabe, triste se o São Paulo perdeu, porque o São Paulo jogou bem. Todo mundo tinha que ir lá no aeroporto agora e receber esses jogadores que jogaram bem, eles deram sangue, entendeu? Eles não jogaram, ai, foda-se isso aqui, e jogaram de qualquer jeito. Eles jogaram de verdade, jogaram bola, souberam jogar. Realmente acho que o time jogou bem, merecia ter passado pra final. Se não fosse Deus, passaria fácil, seria campeão, na minha opinião. Eu acho que assim, por causa de erros de arbitragem fomos eliminados da Libertadores, né? Essa foi a história inteira da Libertadores do São Paulo. Todos os jogos tiveram erros de arbitragem. Não teve sequer um que não teve erros. E o São Paulo conseguiu chegar na semifinal jogando bem. O São Paulo jogou bem nessa Libertadores. Alguns jogos não, no começo não estava jogando bem. Mas jogou muito bem esse jogo e não mereceu ter perdido. E o que o Bausa falou também é que também nos jogos do Rosário Central, se não me engano, também teve Rosário Central Huracan, também teve uns lances mal interpretados pelo árbitro no mesmo Atlético Nacional, o mesmo time que jogou do São Paulo ontem. Então, às vezes, ele acha que não é coincidência, mas não sei. Não vou falar nada, mas realmente esse jogo foi uma coisa assim de louco. Não fez sentido nenhum, as expulsões, o pênalti não marcado. Eu fiquei triste, eu fiquei pé da vida, eu não fiquei triste. São Paulo jogou bem, todo mundo tinha que ir agora lá no aeroporto de São Paulo visitar eles, não vou porque eu não moro em São Paulo. Receber os jogadores que jogaram bem, deram raça, deram a vida deles ali. Realmente achei que o São Paulo teria merecido chegar à final, mas não deu. Se não fosse por isso, agora primeira vez que eu trago mais de futebol, quando não tiver um jogo assim meio polêmico, alguma coisa, eu gosto muito de futebol, como vocês sabem, eu já disse, eu vou trazer aqui pro canal. Espero que tenham gostado do vídeo, dê um like, comentem, compartilhem. Muito obrigado. Bem, esqueci de falar o mais importante aí do vídeo. Falei obrigado aqui, esquece essa parte. Bem, eu acho que já tá na hora, realmente, do futebol brasileiro mudar, né? Já tá muito na hora mesmo não só do futebol brasileiro, mas tipo, a Conmebol, a CBF começaram a escolher árbitros mais competentes para fazer o trabalho, né? Já tá bem na hora. Porque pensa, nos árbitros da Europa, os caras não tem nada disso. Eles comandam o jogo muito bem, conseguem controlar o jogo bem. Aqui no Brasil não, aqui na América do Sul não, é pancadaria, é porrada, sabe, é roubalheira que nem pode ter sido nesse jogo de São Paulo. Não dá pra aguentar mais, tá na hora de mudar. E eu tenho certeza, mesmo se São Paulo recorrer a Conmebol, não vai mudar nada. Esse jogo não vai ser cancelado, o São Paulo não vai pra final. Não tem mais o que fazer. Então, obrigado agora, dessa vez é definitivo. Valeu aí.